para isso. Bem, então a gente chega na nossa nova proposta única de valor, que seria: a gente pensa numa aplicação que seja de fácil utilização e forneça um ambiente para os professores de diferentes disciplinas colaborarem entre si, tendo a possibilidade de melhorar o sistema de avaliação e aprendizado do aluno. E foi nossa apresentação. Não sei se sobrou muito tempo ainda, mas estou aberto a dúvidas e perguntas. 7 minutos e 46. E aí, colegas, o que é que vocês acham? Podem contribuir aí com... Faz sentido isso que o pessoal apresentou para vocês? Pronto, o Guilherme aqui colocou, diz que está com dúvida se vocês estão se propondo a resolver 2 problemas. Boa pergunta, Guilherme. Bom, então, a gente crê que... Eu creio que tu estás falando disso aqui, né? Da nossa nova proposta de problema. Bom, a gente pensou um pouco e a gente ainda estava com um pouco desse lado de... Como a gente pivotou muito, a gente ficou um pouco na cabeça, a gente estava saindo muito do âmbito da saúde mental. Então, a gente pensou no que seriam as causas da pressão. E a gente chegou nisso que seria a falta de pouca colaboração entre os professores e sistemas de avaliação que são pouco eficazes. Que isso, em conjunto, gera uma alta demanda de atividades. Não é só o sistema de avaliação que é pouco eficaz que gera essa alta demanda, mas também, tipo, por exemplo, essa pouca colaboração na hora de você tentar marcar atividades e não ver que o calendário choca, ou então jogar muitas atividades de uma vez e as outras cadeiras não também fazem isso e o aluno não consegue acompanhar. Então, meio que isso seria um problema só que gera a pressão. E a gente crê que consegue encontrar uma solução que vai, se melhorar um, melhora o outro, sabe? É meio que algo que está ligado. Entendi. Tem mais algum colega que deseja comentar alguma coisa? Contribuir com a equipe? Não. Professores? Eu posso começar aqui. Massa, eu assisto numa linha que é muito boa dessa coisa de colaboração. Acho que não tinha visto ninguém aqui em Projetão, que já tem vários projetos com essa linha de melhorar relacionamento professor-aluno e tal, mas não lembro de ter aparecido algum projeto de colaboração, né? Então, algumas sugestões aqui para vocês melhorarem, né? Eu senti falta de vocês colocarem esse contexto, assim, por exemplo, pega uma aula, uma turma, alguma coisa, onde colaboração entre professores seja importante. Porque eu não vi vocês falarem sobre colaboração entre professores. Por exemplo, Projetão é uma disciplina que tem colaboração entre professores, mas que outras disciplinas acontecem isso? Ou onde colaboração efetivamente é um cenário que precisa acontecer, tá entendendo? E a outra é a questão de conectar com problemas. Assim, eu ainda senti que ficou meio forçação de barra. Ah, professor não colabora, então bota pressão no aluno. Tá entendendo? Então, é essa parte da conexão, da consequência para o aluno de uma má colaboração entre professor é que eu ainda achei fraca. Vocês podem dar mais evidência disso daí. Tá entendendo? E depois entra a questão da avaliação, que também vocês quase não falam de avaliação, e também assim, qual era a minha sugestão? Era que vocês escolhessem um dos dois, ou talvez assim, como é que é a avaliação no ambiente colaborativo? E deixasse mais claro a questão da pressão sobre o aluno por causa da falta de colaboração ou de uma colaboração mal feita. Por exemplo, para mim o que era intuitivo, e aí é bem intuitivo mesmo, é que quando não tem colaboração vai ficar confuso para o aluno. Não é que vai ter pressão, mas vai ficar confuso. Tá entendendo? Mas já que vocês trouxeram a questão da pressão, mostra a evidência. Então, eu dou sentido fato de vocês contextualizarem um ambiente colaborativo
E aí não necessariamente precisa ser para ser qualquer professor, mas para professores que estão querendo colaborar, tá entendendo? Ou Uhum. professores que precisam colaborar. Né? É... E a conexão com os problemas que realmente para mim não ficou muito clara não, assim. É como se vocês dessem um pulo, olha, o professor não colabora, tal, o aluno está estressado, mas sem mostrar nenhuma evidência, nenhum depoimento, nenhuma situação real disso. Não sei se faz Certo. sentido para vocês. Não, faz sentido sim. Tem umas coisas que. É porque realmente essa semana, para como a gente fez essa mudança de rumo até um pouco grande, até a gente mesmo teve um problema de conseguir administrar tudo. Tem umas coisas que a gente até tem, mas a gente não conseguiu colocar aqui ainda. Mas a gente vai dar um jeito nisso, sim. Só antes de André falar que ele levantou a mão, tem um aluno que comentou aqui, falou assim, esse sistema de avaliação seria com relação ao método escolhido pelo professor ou a ferramenta em si? Embora vocês não apresentaram a solução ainda, mas só refazendo a pergunta do Samuel aqui, no sentido de qual é o problema do sistema de avaliação que gera tanta pressão? Uhum. Né? Bem, E no que é que mudaria, né? Qual a filosofia de mudança que vocês propõem no ambiente colaborativo de professores? certo. Bem, o que a gente percebeu que gera muita pressão é esse sistema corrido de prova atrás de prova, ou então um projeto muito grande que vai cada vez mais se juntando de várias disciplinas e torna o negócio até um pouco extremamente difícil de gerenciar. E o que a gente pensou em mudar um pouco o sistema de avaliação é que, pelo que a gente viu, tem até alguns professores que não concordam muito com o sistema de prova em questão de realmente avaliar um aprendizado, sabe? Do tipo, o aluno, ele está buscando uma nota que vai deixar ele passar. E o professor, às vezes, até mesmo busca que o aluno consiga uma nota que passe e pronto, é isso. Mas, às vezes, não tem essa preocupação em si com a aprendizagem. E aí, o que a gente estava pensando em sistema de avaliação um pouco eficaz é isso, ser algo que busque realmente o aprendizado, sabe? Avaliar o aprendizado do aluno, e não só se ele tem as respostas para colocar na prova e ganhar uma nota suficiente para ele passar. Nossa, André? Opa, bom dia, gente. Bom dia. Massa. A preocupação é, como diz Cristiano, extremamente relevante, né? Vocês estão tratando aí de um problema atual. Eu fico imaginando muitos pontos, eu acho que o Cristiano tocou em alguns. Eu fiquei pensando aqui, primeiro, que esse estresse todo que vocês estão vendo hoje, quanto disso não é, por exemplo, pandemia, desse formato online, tudo misturado, certo? Quanto disso existia antes e quanto disso agora é esse novo formato que está estressante para professor e para aluno também, né? Porque a gente meio que se perdeu nesse formato. E se a gente for ser honesto, o nosso sistema na universidade, ele não é nem ensino à distância, nem ensino, né, bem feito. A gente fez umas gambiarras para dar aula e está todo mundo meio que insatisfeito. Inclusive, a gente está voltando para a sala de aula em economia agora para tentar ver se recupera as coisas. Certo? Eu fiquei só pensando nisso também, certo? Quanto disso é esse momento todo que a gente vive, junto com outras coisas. Com relação ao problema em si, eu concordo com o Cristiano. Para mim, tem um grande salto aí. Vocês viram que tem alunos estressados com a dinâmica da universidade, que não é novidade, tá certo? Você sai do ensino médio com um tipo de relação com a escola e com o professor, né? Onde em muitos lugares o professor é amigo, junto, segura a mão, tá todo mundo com o mesmo objetivo. E você chega na universidade e é tudo meio solto, né? Meio disperso, depende do curso, depende do departamento, depende de muita coisa. Onde a relação dos professores é muito mais solta também. E demora um tempo o cara se ajustar, né? A pessoa demora a se ajustar. Então, muito disso pode ser esse ajuste, mas vocês já partiram para um ponto que é assim, ó, tem muita atividade, o professor não colabora. Aí a minha sensação, tentando juntar os pontos, é que é o que você falou agora no final, é que é como se tivesse muita prova e muito trabalho para fazer, aí fica ruim, certo? Então, se a gente conseguisse organizar com os professores para ter menos atividades, as coisas ficavam melhores. Eu não sei se é isso, tá vendo? Mas assim, eu só consegui ver isso. E aí eu acho que aí o caminho se perde um pouco, porque se vocês estão querendo diminuir o estresse, eu não sei, veja, aí ficou confuso para mim, para a gente até para
O Cristiano já deu boas ideias aí para vocês juntarem. Acho que vale a pena juntar e mostrar evidência disso. Ou seja, e aí, quando você fala de colaboração, Cristiano, eu fiquei pensando, a única coisa que eu pensei foi assim, que eu senti no discurso é que seria bom os professores organizarem as agendas, por exemplo, para ter semana de prova ou não ter semana de prova, para não ter trabalho toda semana, sabe? Para as provas não coincidirem nos mesmos dias, para não ficar um acúmulo muito grande de assunto. Mas se é isso, tem que ficar mais claro, tá vendo? Vocês estão querendo organizar a agenda de prova da universidade, aí isso poderia passar para o professor, poderia passar pelo coordenador, se fosse o caso. Não sei se é isso. Eu não sei se isso é o problema. Eu não tenho certeza se esse é o problema ou se é um problema de ajuste inicial ou se é uma frustração com a universidade em geral. Eu já nem sei mais, né? Eu acho que tem muita gente insatisfeita também com o sistema de avaliação, mas também não sabe para onde ir. O professor também não tem. Tem muito material novo chegando aí, de formato de aula, de avaliação. Aqui em Projetão, que é bem diferente, né? Eu estou aprendendo um bocado aqui com esses formatos. Isso vai afetar lá a sala de aula, imagino, em algum momento. Mas, assim, só para isso, não ficou claro, tá? Eu acho que estou falando aqui bastante coisa porque não está muito claro o caminho. E aí, assim, ou vocês trazem evidências bem claras disso, ou vai ficar meio solto mesmo, sabe? Acho que dizer assim claramente é isso que a gente queria, e aí segue nessa linha. Qual seja a linha, qualquer que seja a linha, ficaria mais claro, dá para seguir em frente. Só um Grego. comentário a mais é o seguinte: eu acho que vocês estão numa linha muito massa de Oceano Azul, que é assim, que é o aprendizado colaborativo entre os professores, sabe? Porque o pessoal fala muito de colaboração entre alunos, ou seja, o professor gerenciando os alunos colaborando. Como eu falei, para mim é a primeira vez que eu vejo alguém se preocupar com colaboração entre os professores. Eu só acho que talvez a premissa esteja ainda tá em cima de pressão do aluno, e eu acho que talvez vocês possam dar uma olhada assim: por que o professor precisa colaborar? O que é que muda no aprendizado do aluno, né? Porque me parece que quando você vai na colaboração dos professores, a questão não é estresse do aluno. É o ensino tradicional que não é assim, chegou no seu limite, de alguma forma ele precisa fazer com que os alunos aprendam melhor, seja no sentido de reter o conteúdo, ou aprendam melhor no sentido de aprender coisas diferenciadas. Por exemplo, está cada vez mais claro que o aluno precisa desenvolver soft skills e coisa desse tipo, né? Multidisciplinaridade e tal, né? E pensar em ambientes que precisam dessa colaboração, né? Por exemplo, sei lá, o aluno precisa aprender matemática, mas junto com um cara de, sei lá, de geografia, vai aplicar matemática na geografia. Assim, o que é esse ambiente que precisa de colaboração? Quais são os ganhos de colaboração? Que vocês estão dando uma ênfase no estresse do aluno. Eu não vi essa conexão. Pode ser que tenha essa conexão. Mas, para mim, é meio estranho. Eu vou desestressar um aluno porque eu vou colaborar com outra pessoa. A colaboração ela vai agregar o conhecimento de outra pessoa. Ela vai abrir possibilidades, ela vai melhorar a criatividade, porque você vai ter outra visão ali. Mas será que a coisa mais importante é desestressar o aluno? Talvez até a questão da avaliação tenha impacto. Sei lá, se eu pegar, por exemplo, sei lá, eu me juntar com o André, que é da economia, e eu sou de computação, aí ele vai conseguir bolar uma forma nova de avaliar, que junta conhecimento de economia. Assim, eu só estou sentindo falta dessa conexão, mas eu recomendaria fortemente que vocês fossem nessa linha de colaboração entre professores, sabe? E até Legal. converse com os professores de projetão, converse com outras disciplinas que professores dividem conteúdo. Quais são os desafios para colaborar? Por que se quer colaborar? Por que se está trabalhando em conjunto? Porque tem um custo, tem um preço que você paga por trabalhar em colaboração. Você tem que alinhar coisas, tem que alinhar expectativas, tem que gerir atividades. Sozinho é muito mais fácil, mas é menos rico, tá entendendo? Então, assim, eu acho que estão no caminho massa, só que as premissas, para mim, é que estão fracas. E tem uma coisa massa que você falou, Cristiano, assim, só um exemplo de economia, por exemplo. Eu não preciso nem colaborar efetivamente ir lá com outro cara junto, mas, por exemplo, tem coisas que o pessoal da matemática ensina que o aluno vai precisar numa disciplina que está ou em paralelo ou é a próxima. E aí, se o professor de matemática não fizer o que tem que fazer, o aluno não chega pronto para outra disciplina. Isso é um problema de colaboração grande que tem na universidade hoje. E aí tem que passar pela coordenação. Aí o aluno fica estressado porque não tem um conhecimento básico, tá entendendo?
Aí isso pode ser um problema, mas veja, isso está na minha cabeça, não foi muito o que eu senti de vocês, é que eu acho que o Cristiano colocou aí um ponto importante. Qual é o nexo, tá? O que eu senti de vocês do discurso foi organizar a agenda de prova e trabalhos. Se for isso, não sei se é isso, mas se for isso, tem que deixar claro. Se não for, acho que o Cristiano falou uma coisa bem legal, que é se a gente conseguir fazer isso, talvez a gente consiga mudar o formato de avaliação, as pessoas consigam enxergar outras formas de fazer as coisas. Mas, eu não sei, não ficou claro. Gente, eu acho que já passou bem o tempo aqui. Vocês estão num caminho muito massa, mas está ainda com um monte de lacuna, tá? Certo, tá bom. Obrigado pelo feedback. Beleza. Quem é a próxima equipe? LTD, professor. Clara, tu consegue compartilhar a tela? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Estamos sim, sim. Consigo sim, deixa eu compartilhar aqui. Gui, tá aí? Só enquanto que essa equipe está só enquanto que essa equipe está se organizando, aproveitando a apresentação da anterior, pessoal, se vocês forem num caminho diferenciado, né, como essa assim, olha, poxa, a maioria do ensino é individual, mas eu vou ir na linha de ensino colaborativo, que não é a maioria ainda. Isso aumenta muito a chance de inovar, tá entendendo? Então, assim, explorem esse tipo de caminho. Isso é bem a Oceano Azul. Deixa eu zerar aqui. Então, já está aparecendo aqui. Faltou pegar a presença, né, Cristiano? Eita, isso. Alguém da equipe, por favor, anota quantas pessoas tem e só coloca no chat, olha, tem X pessoas. Vocês estão colocando presente aí, tá, mas se alguém puder só da equipe pegar o resultado final e colocar. Quando Claro. tiver os presentes, aí eu digo quantos tem no final, que é bom pra gente ver quem é que tá aqui. Tá me ouvindo, Clara? Tô te ouvindo. Pronto. Podem começar. Olá, pessoal. Bom dia. A nossa equipe de TDAH hoje tive alguns progressos com relação à Quest passada, que foi a Quest 4, onde a gente fez algumas mudanças, dados os feedbacks que vocês deram, e também demos início à Quest 5. E a gente pode passar para a primeira mudança que a gente teve foi com relação à nossa proposta única de valor. Uma coisa que a gente tinha percebido na Quest passada era que a nossa proposta única de valor, ela era uma proposta de valor, porém ela não era única. Ela acabava entregando várias coisas. E com isso a gente se reuniu e vimos que fazia muito mais sentido fazer essa remodelação do que seria a nossa proposta única. E, enfim, essa daí foi a proposta que no final acabou fazendo muito mais sentido para o que a equipe acreditava. Então, agora a nossa proposta é promover um relacionamento saudável entre crianças com TDAH e seus responsáveis através de uma abordagem comportamental. E aí, essa abordagem comportamental, basicamente, é um movimento que defende que, enfim, desenvolvemos habilidades ao longo das nossas vidas de acordo com o ambiente no qual vivemos. Então, por exemplo, meio que o ambiente acaba muitas vezes modelando o indivíduo. Então, esse tipo de estudo, ele basicamente afirma que reagimos diretamente diante da forma como somos estimulados pelo ambiente externo. E a gente acredita que, no final das contas, a nossa solução está se caminhando muito mais para isso, de promover esse relacionamento saudável, justamente através do convívio e dessa abordagem comportamental entre responsáveis e criança. E aí, dado que a gente conseguiu fazer essa definição, rodamos algumas dinâmicas no Miro para tentar levantar ideias
do que seria, digamos assim, um esboço inicial da nossa futura solução. Então, no final, eu posso estar apresentando rapidamente o board do Miro que a gente fez isso. Mas a gente fez basicamente um brainstorming, onde, dadas as dores e, por exemplo, a proposta que a gente criou, o que faria sentido, por exemplo, a gente ter como feature dentro da nossa solução. E aí, a partir daí, a gente teve uma abordagemzinha de 5 minutos para cada pessoa jogar as suas ideias, e no final a gente teve um Zen voting para as ideias que pareciam ser mais promissoras. Obviamente, como a gente está descobrindo muitas coisas, não necessariamente todas essas funcionalidades, por exemplo, vão estar encabeçadas na solução final, mas a ideia é que a gente vá testando, aprimorando, enfim. E aí já passou. E aí a gente levantou 3 principais pontos que basicamente, digamos assim, sintetizam bem a nossa ideia de solução. E aí são 3 pilares, né? Interface, ferramenta e features. A interface diz respeito a, digamos assim, uma forma mais genérica de como é que nossa solução ela vai ser desenhada. Então, a gente, por se tratar de um público que, enfim, pode muitas vezes, por exemplo, perder um pouco o foco, perder um pouco a atenção, a gente tem que focar bastante nessa interface acessível, limpa, intuitiva, com esse foco nas crianças. Então, obviamente, a gente não começou ainda a prototipar isso, tá? Mas é mais da gente ressaltar, por exemplo, a importância da gente não ter itens na tela que acabem chamando a atenção demais, ou, enfim, sistemas de notificações que acabem, de alguma forma, tirando o foco da criança. São coisas mais relacionadas a isso. E aí, o segundo pilar seria a ferramenta, que a gente levou principalmente em consideração a quantidade de desenvolvedores que a gente teria na equipe, e a gente optou por inicialmente fazer uma versão web, já que, enfim, a maioria das pessoas que compõem a equipe entendem mais que aplicativos, mas a ideia é que futuramente a gente expanda isso ou para um aplicativo, ou para um PWA, coisa nesse sentido. E o que fez realmente a gente optar por isso é mais, enfim, conforto do time que vai estar desenvolvendo isso. E o terceiro e último pilar, que são realmente as features principais, né? Basicamente, o que vai ser a solução? Ela vai ser uma solução gamificada, onde, assim, inicialmente, os responsáveis criariam algumas atividades, por exemplo, para que as suas crianças realizassem, e ao completar determinada pontuação, por exemplo, cada atividade que a criança realizar vai gerar 10 pontos, e aí quando a criança realizar 5 atividades, o responsável pode gamificar ela com algum prêmio que ele escolhe. Então, a gente teria tasks, digamos assim, default, até para facilitar, porque às vezes a gente sabe que o pai é o responsável, não vai ter tanto tempo assim para estar criando, então a gente teria algumas taskzinhas default, por exemplo, fazer lição, tomar banho, etc. Mas também a gente permitiria essa personalização dessas atividades. E no final, o pai, o responsável, poderia justamente dar um prêmio, digamos assim, em troca dessas atividades. E aí, lá na frente, a gente vai falar o porquê que essa abordagem faz sentido. A gente entrevistou uma pessoa que lida com crianças com TDAH, e, enfim, mas daqui a pouco o Guilherme vai falar o porquê que esse sistema de gamificação talvez seja bem promissor para a nossa solução. Essa personalização das atividades, justamente porque a gente sabe que cada criança pode ter dificuldades em alguns âmbitos específicos. Por exemplo, algumas crianças com TDAH não têm dificuldades em lidar com a escola, mas em fazer atividades de casa tem. Então, essa personalização faria com que você melhor se adaptasse a seu filho ou sua filha. E esse acompanhamento direto seria justamente porque a gente teria também o perfil do responsável, já que ele também teria que criar as atividades, e aí ele poderia estar acompanhando, por exemplo, as atividades que a criança está realizando, enfim. E aí, enfim, essa outra... Pode passar aí, Clara? Nessa outra tela, eu basicamente explico um pouco desses 3 principais pilares, assim. Uma coisa que eu não comentei é que, enfim, ao longo das entrevistas que a gente fez até agora, uma das pessoas tinha falado que muitas vezes, por exemplo, algumas crianças podem desenvolver um hiperfoco
E pensando nisso, a gente também encabeçou que seria muito interessante a gente ter um sistema de energia dentro da nossa solução, meio que para bloquear, por exemplo, a quantidade de uso dessa criança. Então, por exemplo, a criança ela teria, sei lá, 5 energias diárias, e aí quando ela gastasse essas cinco energias, ela não poderia estar realizando uma outra atividade, justamente para que, de alguma forma, a gente não faça um efeito reverso, né? E acabe tirando o foco da criança com a nossa solução. Mas eu acredito que mais é isso, e aí agora o Guilherme ele vai estar explicando um pouco mais sobre as validações que a gente fez, tudo isso que eu acabei de falar, também explicando melhor algumas outras coisas. Faz aí, Gui. Massa, tô aqui, tá me ouvindo? Sim, tá. Tá ótimo. Dá pra ouvir. Massa. Passa aí, Clarinha, por favor. A partir dessa nossa abordagem, quando a gente conseguiu definir a nossa proposta com clareza, conseguiu, de forma conjunta, encontrar aí uma possível solução, a gente partiu para validar a nossa ideia, certo? E aqui, nesse slide, tem alguns trechos, né? Alguns trechos da entrevista que a gente fez com a Josiele. E eu destaco aqui pontos que a gente entra em congruência da nossa solução com o que ela acha que poderia ser bom para ajudar no acompanhamento, a desenvolver uma relação mais saudável com os responsáveis, para desenvolver capacidades na criança, enfim. Essa 5 e essa 9, elas batem muito com a nossa ideia do sistema de Guilherme, recompensa. só uma coisa. Oi. Vocês já estouraram 1 minuto, tá? Então tenta ser rápido aí. Tá, beleza. Então, essa 5 e 9 valida as nossas ideias aí de solução que nós propomos. E a 4 é mais para dizer assim, mesmo que essas, assim, a gente viu nesse contexto dela que existia uma diferença de imperatividade, de nível de imperatividade em relação às entrevistas anteriores, mas mesmo assim a gente conseguiu ver essa congruência também com as entrevistas anteriores do que a gente poderia fazer. Até essa customização de personagens, essas ideias de recompensas, por exemplo, de um aplicativo que não um concorrente direto, mas que serviria para alguma coisa nesse sentido, um sistema de recompensas nesse sentido de customização. Por exemplo, o Pou, que enfim, fez sucesso alguns anos atrás. Então, passa o slide, por favor, Clarinha, só para a gente fechar. Então, partindo do suposto, a gente definiu um concorrente muito parecido com a gente, que é o Fox TDAH, se vocês quiserem dar uma olhada. Inclusive, se quiser dar uma olhada na entrevista completa, como ainda vai ter muito tempo, posso passar o link depois. Mas a gente entrega a gamificação para gerar um maior engajamento dessa criança com as atividades, né, que a gente colocou. E relacionado ao Fox TDAH, removendo a necessidade de responder várias perguntas, porque no Fox TDAH tem um questionáriozinho, tem umas coisas que podem tirar o engajamento da criança e, consequentemente, não permitir a evolução desse relacionamento com os responsáveis de elas conseguirem se desenvolver, enfim, e tirar como é que eu posso dizer, esse comportamento dos responsáveis, tanto de negligência, por não conseguir lidar, ou por ser super protetor de ter medo de tudo que a criança faz, de ela não ser capaz, enfim, de vários fatores que estão dentro desse contexto. Então é isso. Tentei ser o mais breve possível aí, Cristiano. Vocês deram quase 11 minutos, 10 minutos e 50. E aí, colegas? Tem alguém que queira comentar aí ou dar alguma sugestão? Não? Então, Álvaro, acho que levantou a mão aí primeiro. Bom dia a todo mundo, parabéns aí pelo trabalho, acho que vocês estão conseguindo evoluir bastante, conversaram com especialistas, sabem exatamente qual é a bronca que precisa ser tratada. Eu acho que também estão num oceano azul, né, como diz o pessoal. O doutor Luciano Meira falou que essa questão da colaboração entre as crianças para facilitar a comunicação dela com os pais é muito interessante. Agora, em diversos pontos aí, é mais como uma dica, vocês citaram a gamificação, e o meu doutorado envolve a gamificação,
e essas questões de motivar e de engajar, na verdade. E para engajar e motivar, eu vou utilizar a gamificação, mas eu queria só alertar vocês que a gamificação, ela por si só, ela não garante que vai haver engajamento, que vai ter motivação, que vai ser algum atrativo, né? Que é a palavra que vocês utilizaram muito. E que seria bom que vocês, ao fazerem isso, dessem uma estudada em diversos modelos de gamificação para ver como aplicar a gamificação correta. Porque não é aplicar por aplicar e atribuir pontos em atividades que você vai garantir algum engajamento ou alguma motivação. Você tem que entender o perfil da pessoa que vai utilizar seu aplicativo, se é uma criança, se é um adulto. Isso muda muito. Tem que criar curvas de emoções ao trabalhar, ao se utilizar aquela aplicação, aquele aplicativo que está gamificado. Então, eu vou colocar aí no chat para vocês 5 teorias de gamificação, 5 modelos de gamificação, que eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, porque eles se baseiam em modelos já psicológicos que são bem aceitos pela comunidade científica, pelo pessoal da psicologia e da psiquiatria, e que eles dizem formas de engajar e motivar de acordo com o perfil. E já que vocês estão trabalhando com crianças, é interessante que vocês façam isso, mas façam isso baseado em coisas que são comprovadas, testadas, amplamente utilizadas aí ao redor dos lugares. Tá aí. Eu, particularmente, gosto do segundo e do último. É com eles que eu estou trabalhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa e quiserem mais informações, é só dar uma olhadinha. Mas só para dizer que gamificar por si só não vai resolver a bronca, tá? Vocês têm que estudar melhor isso daí para poder aplicar da melhor maneira. Massa. Alana, quer falar? Eu falo depois. Eu tenho 2 comentários pequenos. Um é a questão que tu botou do limite das moedas, né? Não lembro o que era. 5 por dia dos anéis, não lembro o nome. Apanhar de energia. Isso. Eu fiquei em dúvida se isso não geraria frustração, que nem a gente tem quando joga jogo demo. Eu entendi o motivo, mas fiquei pensando também na frustração e ele se chatear com o jogo. Então, basicamente vai ser um trade-off, né? A gente vai ter que encontrar uma quantidade de... a gente falou um valor inicial, eu falei um valor inicial de 5, mas não necessariamente vai ser esse valor. Mas aí eu tinha pensado também em o pai responsável poder controlar a quantidade de energia que essa criança ela poderia estar gastando dentro do aplicativo, se baseando, por exemplo, no comportamento dela. Se, por exemplo, o pai responsável ver que a criança ela não está tendo esse hiperfoco, não está perdendo o foco em fazer outras atividades para estar na nossa solução, então ele pode, por exemplo, estar colocando um pouco mais de energia ou retirando um pouco mais de energia, a depender de cada caso. Mas faz muito sentido isso, e a gente tem que encontrar justamente esse trade-off do o que não vai acabar fazendo com que essa criança vicie na aplicação, ao mesmo tempo que não vai frustrar ela. Eu ia sugerir isso, ser configurável de acordo com cada pessoa, né? Porque pessoas podem ser diferentes no limite delas. E a outra tu tirou a apresentação, né? Que já deixar. Normalmente que fica mais fácil. Na frase de valor de vocês colocaram remover alguma coisa. Aquilo a gente coloca na curva de valor, mas acho que na frase de valor vocês têm que falar positivo. O remover isso, vocês dão o que a ele? O que é que a solução de vocês agrega ao remover? Qual o valor que agrega? Praticidade, simplicidade? Então, em vez de na frase de valor vocês usarem remover, vocês botarem o que isso traz para a pessoa ao remover. Ao remover, isso fica mais o quê? Fica melhor em quê? Eu acho. Entendi, Alana. Massa. Promover, mas a gente vai dar uma olhada. Acho que a gente comentou, Sambu, mas no texto, ela tá falando no texto tem isso. Entendi, tá ligado? entendi. Mas a gente comentou, ela só tá enfatizando que no texto não era bom ter só o valor, que é de melhor ali. O que é que vocês agregam? Perfeito. Pode até falar em outro momento as coisas que vocês reduzem, mas não na frase de valor de vocês. Certo, tudo bem. O Lucas tinha colocado uma dúvida aqui. Aí eu posso responder agora ou respondo no final? Pode, eu já terminei. Não sei se o Cris quer falar antes. Não pode responder do Lucas primeiro? Ele colocou assim, achei bem interessante o foco em identificação, mas ele ficou com dúvida se é algo que as pessoas com TDAH respondem bem ou se é mais pelo fato de ser voltado para crianças. Na verdade, é os dois. Por ser voltado para crianças, a gente sabe que esse sistema de recompensa funciona bem, só que nas conversas que a gente teve com os especialistas também destacaram isso, de que no começo esse sistema de recompensa
incentivam muito as crianças a acabarem realizando as suas atividades. Então, a gente conseguiu meio que conciliar das duas formas. Obviamente, por exemplo, se for um sistema de recompensa voltado para, sei lá, adultos, a gente teria essa gamificação, só que, novamente, teria uma remodelação, né? Não da forma como a gente está pensando. Samu, Foi. até porque, com licença, gente, até porque o nosso foco, nosso público-alvo são crianças. Então, quando a gente desenvolveu o nosso projeto, a gente pensou em um público-alvo de crianças entre 6 a 12 anos. Então, a gente está tentando focar nesse universo. Talvez, assim, se desse certo no futuro, expandir, mas atualmente é de 6 a 12 anos. Por isso que a gente escolheu esse caminho. Sim. Massa. Muito bom, galera. Vocês estão numa linha que é muito legal, né? Agora, eu fiquei com várias dúvidas, tá? Então, vocês têm um desafio grande que é diminuir o tempo de apresentação e ser mais claro. Por exemplo, vocês já foram direto ali para a proposta única de valor, sem apresentar o contexto. Por exemplo, essa coisa de que são crianças nessa faixa de idade só apareceu agora, né? Aí, assim, para mim, a coisa principal é o seguinte: vocês colocaram que a proposta de valor, única de valor, era promover um relacionamento saudável entre crianças com TDAH e seus responsáveis, através da abordagem comportamental. Tá? Mas eu não vi nada na apresentação de, assim, o que é um relacionamento saudável? O que é que hoje faz? O que é que os concorrentes fazem? O que é que no relacionamento não é saudável? E aí depois vocês pularam disso para a gamificação. Aí começaram a falar de feature, de um monte de solução, e eu não consegui conectar essas features com essa proposta única de valor. No que a gamificação vai tornar o relacionamento mais saudável entre a criança e o responsável? Vai tornar mais saudável em que momento? Eu vi que a criança, teoricamente, vai se divertir mais, vai focar mais e tal, mas, assim, eu acho que está faltando vocês dar uma olhada, assim, nisso que vocês colocaram, que parece ser muito massa, e retratar. Olha, quando hoje as principais soluções ou a forma como é feito não é saudável, porque a criança sai estressada, porque a criança... Assim, eu não sei nem qual é a consequência de não ser saudável, porque não é saudável, tá entendendo? E conectar essas features, principalmente com isso que vocês estão propondo aqui. Torna mais saudável porque a criança sai mais relaxada, torna mais saudável porque a criança sai se sentindo bem, sai se sentindo respeitada, tá entendendo? Então, assim, eu confesso que eu vi muita coisa sendo dita, mas eu não vi a conexão dessas coisas com que vocês estão se propondo. Então, eu sugeriria que vocês contextualizassem, são crianças de tal e tal tipo, contextualizassem bem o problema. Contextualizar bem o problema não precisa gastar tempo. Vocês vão ver que dá para diminuir o tempo de apresentação e ao mesmo tempo, ser mais claro. Porque se dá um exemplo, olha, criança desrespeitada assim, pronto, um slide, está aqui, olha. Ela é desrespeitada disso. Pronto. Aí ficou claro para a audiência as soluções que tem hoje de respeito. E aí sim eu conseguiria entender. Gamificação vai trazer mais respeito ou não? Não sei. Pelo que vocês apresentaram, eu não consigo fazer a conexão. Eu consigo entender que ela vai estar mais engajada. Porque faltou... Mas vocês não falaram que o problema é que ela não desengaja. Vocês falaram que é um relacionamento saudável, tá entendendo? Então, eu acho que precisa alinhar essas coisas. Faz sentido isso que eu tô criticando para vocês? Total sentido, Cristiano. Quando a gente tinha pensado nisso do relacionamento saudável, foi porque a gente percebeu que muitos pais responsáveis acabavam sendo muito super protetores com as crianças a ponto de acabarem se tornando capacitistas, de acreditarem, por exemplo, que a criança ela não conseguiria realizar determinada atividade sozinha, que precisaria estar, de alguma forma, lá muito próximo à criança para tentar, de alguma forma, fazer com que ela realizasse essa atividade. Então, a gente tinha pensado mais algo nesse sentido, sabe? De promover um relacionamento. Isso é massa. Isso é massa, Samuel. Só que veja que não apareceu na apresentação. Sim. Pelo menos não de uma forma explícita, tá entendendo? E aí, se é gamificação ou não,
Volta aí para o slide das features. Pode abrir, claro. Tinha um que era que começava gamificação, aí depois tinha não sei o quê. Deixa eu apresentar aqui. Que para mim era aquelas features dos valores e tal. Essa aqui? Ou a dos pilares? Esse 4 aí, ó, nossa solução, feature score, ó. Tá vendo que, olha, não diz isso que você está falando. Olhando isso aqui parece o contrário. Ó. O pai vai controlar, vai estar lá acompanhando diretamente. E veja que quando você falou agora, parece que é numa linha de dar mais autonomia para a criança, de confiar mais na criança, sabe? É isso que eu estou falando. Não está batendo assim quando eu pesco o problema e a proposta única de valor com isso aqui. Tá entendendo? Então, para mim, a feature core era, sei lá, dado isso que você falou, era dar mais autonomia para a criança, dar mais confiança para a criança. E aí, o que é que vai estar implementado efetivamente que faz isso? Tá entendendo? Pode ser gamificação. E veja que vocês estão dando muita ênfase primeiro à gamificação, só que a gamificação eu vejo mais como uma forma, sabe? É a forma como você entrega. E que vai ter alguma coisa divertida, desafiadora e tal. Mas essas coisas que vocês estão falando aí é que, para mim, não batem. Vocês estão com os slides bonitos, tal, mas a sequência e a ênfase nas coisas e a clareza ainda precisa dar uma melhorada, pelo menos no meu ponto de vista, entendeu? Embora vocês estão com uma coisa massa. E aí, pessoal, só para finalizar, pega o concorrente principal, deixa claro o que ele não faz, por que ele não é bom, por exemplo, por que ele não dá esse relacionamento saudável. Porque aqui tem um monte de pessoas que não usam. Tá entendendo? Principalmente desse ponto de vista de vocês. E deixa isso explícito, assim. Uma coisa também que a gente acha que a gente vai acabar fazendo essa semana, Cristiano, é estudar também soluções que, de alguma forma, sejam gamificadas justamente para a gente entender o que funciona bem nesse sistema, nesse modelo de gamificação e o que não funciona. Então, além da gente estar estudando esses concorrentes diretos, como a gente já estudou, por exemplo, o Fox TDAH, que o Guilherme tem citado, e algumas outras, a gente também pretende dar uma olhada nesses modelos e até os modelos que, por exemplo, o Álvaro tinha colocado aí, para tentar entender o que faz mais sentido no final para nosso... Só que eu acho que vocês têm que olhar, assim, minha recomendação é que vocês olhem com 2 olhares. O primeiro é não olhar sob o ponto de vista da gamificação, porque parece que a gamificação é mais importante. Eu iria olhar com foco na proposta única de valor de vocês, que é por que essa ferramenta, por que essas coisas não trazem um relacionamento saudável, em particular nessa linha que vocês falaram, de autonomia, de confiança, que a criança vai conseguir fazer. E quando você olhar ferramentas que são gamificadas, que às vezes não tem nada a ver com isso, por que elas aumentam o relacionamento saudável? Está entendendo a diferença? Uma coisa é olhar, ela gamifica ou não gamifica, ou seja, gamificação é o mais importante. A outra coisa é olhar, traz um relacionamento saudável ou não traz um relacionamento saudável? A gamificação dá autoconfiança. Massa. Mas não é gamificação, traz gamificação. Tá? Então, a ferramenta... É só esse foco que eu estou dando, porque senão é sempre assim, projetão. Olhe mais o problema e não a solução. Porque senão você já diz, eu já quero ser gamificado. Mas por quê? Não tem problema de ser gamificado, mas por que gamificação vai ser bom para isso? Então, procurem se inspirar em soluções que aumentem esse respeito no relacionamento. Tá entendendo? Que pode ser gamificado ou não. E aí você traz isso para o agora, se tem alguma característica que faz com que a criança perca o interesse e tal, e gamificação vai contribuir, ótimo, tudo bem, ele está pegando um outro lado aí, que é o lado de foco, que gamificação resolve essa parte. Mas o que resolve criar um relacionamento saudável? Então, vocês têm que ser especialistas em relacionamento saudável. Tá entendendo? Era isso. Não sei se tem mais alguém que quer comentar alguma coisa. Se não, é aquele esquema. Alguém pode dizer quantas pessoas estão na equipe aí? Que eu contei rapidamente e eu vi 13. Mas se alguém puder me confirmar do grupo também, gente. Tá bom. Massa. E aí a próxima equipe já pode se preparando aí.
Eu só não sei como é que eu tiro nessa pergunta. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. E obrigado pelo feedback, Cristiano. Quando eu puder começar, vocês podem falar. Caio, pode começar aí. Beleza, então. Prazer, galera. Meu nome é Caio, estou representando aqui o time de produtividade. E a ideia é que a gente vai passar sobre o que a gente construiu aqui na última festa, dando uma geral anterior para lembrar todo mundo do tema que a gente está trazendo. Lembrando primeiro que é um mercado de 46 bilhões de dólares, com um crescimento anual de 14%. Ou seja, é um mercado que vale a pena ser atacado. Para a proposta de entrevistas daquela época, a gente tinha feito entrevistas qualitativas, buscando uma método de exploração, tentando entender as dores e as dificuldades que as pessoas sentiam. Onde a gente conseguiu extrair daí que as dores mais intensas eram sobrecarga e sacrifício de tempo com os amigos, ter que lidar com distrações e não conseguir estabelecer metas reais sobre o que vai ser feito, além da falta de sentimento de progresso no curto prazo. Daí a gente tem alguns depoimentos de algumas pessoas que a gente trouxe para deixar mais claro como é que isso funciona, que são pessoas trazendo a ideia que se sentem sobrecarregadas, tem que 24 horas por dia é pouco tempo, que agora eu não tenho tempo para mim, para minha família, meus amigos, nem nada, é só mais um soldadinho do capitalismo que está ali fazendo tudo que precisa. E aí a gente trouxe alguns desejos também que as pessoas têm, como de finalizar tarefas, sentimento de avanço, tempo para lazer. E aí a gente buscou artefatos relacionados, que estão relacionados a esse contexto de produtividade, como celular, smartwatch, planilha, um conjunto de coisas. E a gente viu algumas oportunidades, certo? As principais gambiarras que a gente sabe que existem são a participação em múltiplas reuniões simultâneas, então as pessoas tentam juntar coisas para fazer que elas consigam lidar com aquilo, e se desligar da eletrônica para evitar mídias sociais, porque é um negócio que consome muito seu tempo. Então, beleza, dado que é um problema de impacto global que afeta a economia de diversas empresas, a gente buscou uma questão alternativa que é como focar no que importa em meio a distrações. E a gente tem um exemplo de distrações aqui, e a gente olha para nossos usuários clientes. Estudantes que ainda não têm faculdade, sem trabalho, os nossos próprios usuários são nossos clientes. E aí a gente tem os nossos concorrentes, que a gente analisou alguns deles, é um mercado que você pode olhar sempre muitos concorrentes, mas a gente trouxe alguns deles especificamente. E as nossas inspirações são Nubank, Shazam e Duolingo, especialmente por causa da capacidade de ser simples, conseguir trazer um resultado para o usuário, e você está olhando ali para possibilidades como jogos de realidade também. Beleza, vamos olhar para os valores que cada um deles entregam, como competitividade, sensação de progresso, metafuncionalidades, minimalismo e outras coisas. E como eles são entregues hoje. A gente tem gamificação e algumas outras coisas aqui, como baixo custo de aquisição, leitura de gamificação e design bem elaborado para alguns desses aplicativos. Então, beleza, a gente olhou para eles e vamos olhar para as oportunidades. Resolver o problema de distração a partir do meio tecnológico. Isso é algumas oportunidades que a gente tem. E por que essa oportunidade é relevante? A gente vê isso em dois entrevistados. Então, a gente passa novamente para lembrar da nossa UVP, que é o avanço através de mínimo, e lembrando que fazer muito não é fazer o que importa. E o que torna ela única é a solução simples. Beleza, passados a nossa lembrança, vamos olhar aqui o que a gente vai fazer. Do nosso busca ali, a gente viu que a oportunidade que estava aqui em acessibilidade, integração social e algumas outras coisas de gamificação. E aí a gente olha aqui, beleza, vamos olhar através de meios que já conhecemos e buscar nossos usuários. A gente tem aqui um modelo bem claro aqui, para ficar mais claro de quem é que a gente está olhando. A gente está olhando para um estudante de ciência da computação, que está com graduação atrasada, está juntando aquelas coisas, que começou a estagiar cedo, então ele trabalha enquanto ele estuda, e a gente sabe que um curso de graduação integral é meio difícil, e você linkar com isso, e aí ele tem muita dificuldade de manter aqueles hábitos. Ele já tentou recorrer a alguns aplicativos de organização, mas os aplicativos eles são burocráticos e ele acabou dropando todos eles, não dá muito certo. Beleza, vamos olhar para a nossa jornada do nosso usuário. O Renato, que estava ali, ele vai tentar ser mais organizado, ele vai baixar um aplicativo, ele gasta 1 milhão de tempo ali buscando o aplicativo, tentando fazer funcionar, sente que ele está relativamente bem, botando aqui o aplicativo para rodar, vamos ver o que acontece. E aí ele tenta
atualizar, mas aí ele tomou muito tempo nas informações, continua não cumprindo nada e acaba que ele fica indignado, desinstala o aplicativo e fica indignado com a vida e sabe com todos os problemas que a gente já tinha. Então, bora lá. A gente trouxe aqui uma ideia de ter, primeiramente, alguma coisa como um aplicativo de celular, que faria algo mínimo que trouxesse para a pessoa a noção de praticidade e objetividade, e trazer um valor de uma sensação de recompensa para essa pessoa. Lembrando novamente, a nossa proposta de valor é conseguir fazer mais com menos, inspirado no Nubank e no Shazam. Então, a gente traz aqui algumas funcionalidades essenciais que a gente trouxe para tentar evidenciar isso na rotina do Renato. A ideia é trazer um uso simplificado das coisas, com integração com alguns aplicativos que ele já tenha, para poder trazer a ele essa sensação baseada em R games, em conseguir alguma coisa ali, em como otimizar esses benefícios que a gente trouxe. Alguns sistemas de notificação para trazer ele, pô, você está progredindo, você está indo bem, e trazer essa sensação junto com os outros usuários, que é aquela oportunidade que a gente tem buscado no VP, e trazer alguma coisa para acompanhamento. Mas a ideia é tentar integrar no que ele já usa de jeito simples. Então, beleza, a gente poderia ter ali uma integração como IFTTT da vida, alguma coisa assim, para a gente poder integrar e tentar ir otimizando aos poucos com o uso do aplicativo. Como a gente sabe, qualquer proposta de valor, você vai tentar trazer uma primeira hipótese, tentar validar ela e ir para a próxima, tentar validar ela e ir para a próxima. Então, a gente partiu desse primeiro momento, que é para a gente poder validar um valor específico, que é ver se a visibilidade de progressão da pessoa é o que vai trazer para ela uma noção. E a gente divide em alguns pilares. Então, a gente trouxe alguma ideia aqui de Mindfulness, que é, beleza, vamos tentar aqui praticar isso, integrando com o estilo de vida da pessoa, tentar botar ali no meio da rotina, tipo, consegui aqui um tempo para essa pessoa, vamos tentar botar um Mindfulness para poder botar lá um track para o resto do dia, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, tentar botar isso. Tentar testar esse valor com o usuário, tentando ver como é que a gente faz que essas possibilidades que o usuário tem, que ele está ali trazendo produtividade, elas ficam claras para ele. E aí a gente tem algumas hipóteses, né? Tipo, não tem um saco para ficar fazendo esse registro nos apps, gerenciamento todo dia, se deve vir para automatizar, seria muito bom, que é alguma coisa que a gente consiga coletar. E aí a gente olha assim, pô, tá fazendo uma dieta, eu tava lá sentindo que eu emagreci, mas não tá sendo tão claro para mim. Então, a gente está tentando trazer essa reflexão de pequenas conquistas para a pessoa, tentando olhar ali também junto com a nossa VP. E a estratégia para a implantação disso é ser algo simples, tentando olhar ali para o mais simples possível, que o que ficou claro ali, olhando para aquelas hipóteses aqui, tem algumas complicações nessa questão, e tentar simplificar ao máximo esse processo, porque a gente não quer ser um empecilho na vida do usuário, a gente quer facilitar a vida dele, trazer a sensação de progresso e a sensação de coletividade com ele, porque é o que a gente tem olhado como oportunidade, sem estar ali comendo o tempo dele, né? Então, era basicamente isso que a gente tem para trazer hoje, e estamos abertos a perguntas. Deu 7 minutos e 40, Caio. E aí, pessoal? Colegas? Vocês são bem o público-alvo aí da solução proposta, né? Nenhum? Então, Álvaro? Bom dia, parabéns pela apresentação. Eu só achei ela um pouco rápida demais, porque ela tinha tela com muito texto, mas se você passava muito rápido, provavelmente com medo de estourar o tempo. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, porque em muitos momentos você fala, sei lá, o cara reclamou que 24 horas é pouco tempo, ele não tem tempo para a família. Outra hora havia uma reclamação de que tinha muita coisa para fazer, ele não conseguia focar. E outra hora ele reclamava da organização dele. Eu não entendi muito bem se vocês vão atacar foco, produtividade, organização da pessoa, ou se vão atacar essas três coisas. Qual seria realmente o foco de vocês? Em relação à gamificação que vocês falaram, a minha
A minha frase é a mesma para outra equipe, que olhem bem, a gamificação por si só não resolve, você tem que fazer ela da maneira correta, com o perfil do usuário, o que você quer atingir, você tem que ter todo um estudo para poder fazer essa aplicação. E aí, lá na jornada do Renato, você disse que ele ia lá se cadastrar, e aí era 20 minutos o cadastro que ele fazia na aplicação, isso podia ser um pouco, sei lá, cansativo para ele, mas é todo o aplicativo que ele passa 20 minutos para se cadastrar, e por que ele, de fato, não está conseguindo utilizar aquilo? Porque, de fato, ele está caindo na mesmice, voltando aos mesmos erros de antes. E também, no final, vocês falam lá que a estratégia de vocês é o Oceano Azul tal, e que o que é que vocês entregam é ser simples e prático. Mas isso todo mundo diz que é. E aí isso, para mim, só por si só, não seria um Oceano Azul e não seria inovação. Então, tem que deixar mais claro o que é que significa, qual é essa entrega de vocês, de fato, em relação a isso. Então, são essas as minhas observações e dúvidas. Beleza. Dadas as dúvidas, eu vou atender cada uma delas em ordem cronológica. O que a gente está lendo especificamente são para as dores das pessoas. Porque quando você vai entrevistar um usuário de forma qualitativa, se você não botar uma pergunta específica para ele... Posso pedir um favor? Pode. Fala um pouquinho mais devagar. Fala mais lento, Caio. Tá todo mundo com essa sensação assim. Tá comendo as palavras, assim. Eu acho que é importante até você ensaiar com os meninos. Porque você fica bem leve e tal, massa. Mas é porque tá muito rápido. Aí eu pensei que era só na apresentação, mas agora também tá. Repete a pergunta, o primeiro tópico, e vai com calma. Assim, então vamos olhar para cada um dos tópicos que ele está falando para poder lembrar todo mundo e ficar uma coisa mais clara. Primeiro tópico, o que é que a gente vai focar de fato? A gente vai focar especificamente no que a gente está conseguindo pegar do feeling do usuário. Porque, veja bem, se você vai entrevistar uma pessoa, você permite ela abrir opiniões, todas elas vão falar coisas um pouco diferentes e nenhuma delas vai falar o que realmente incomoda. Porque você parte da premissa que ninguém sabe exatamente o que é, a pessoa fala, tipo, pô, isso aqui parece ruim, eu acho que é por isso, mas ninguém sabe exatamente por que é, porque a pessoa não tem que tirar o tempo dela para ficar entendendo por que ela não consegue fazer alguma coisa. Isso é o trabalho de quem está criando o produto. Porque senão a pessoa não pagava. Se ela fosse tirar o tempo dela para fazer alguma coisa, ela fazia. Porque a pessoa paga porque alguém vai resolver o problema dela. Esse é o princípio que se parte. Então, a gente parte desse princípio, a gente vai olhar para as dores que a gente conseguiu identificar. A gente tem o sentimento sobre sacrifício, distração e progresso a curto prazo. Beleza, são as dores que a pessoa sente. Então, a gente parte disso, a gente vai tentar olhar para a jornada da pessoa, entender onde é que a gente consegue identificar esses problemas. E a gente olha aqui que ele senta ali na situação, ele sente aqueles problemas, vai tentar usar um aplicativo, porque ele não usa, porque o aplicativo não resolve o problema dele. Isso é a realidade. Ô Caio, só uma coisa então aqui, vê. Quando você criou essa jornada aqui, ela tá uma jornada meio genérica, assim. Por exemplo, vê que ela tá assim, Renato quer ser mais organizado, tenta utilizar um aplicativo de produto, mas ele tenta utilizar para quê? Para mim ficaria mais claro se você pegasse uma jornada mais específica. Renato quer, sei lá, fazer a apresentação de projetão. Tá entendendo? Aí Renato demorou aí, tá? Só para deixar menos genérico, tá entendendo? Uhum. Entendi. Porque tá assim, ó, ele quer ser mais organizado. O que significa isso aí? Que ele usa o aplicativo de produtividade. Mas para quê? Para resolver que coisa? Ainda tá um pouco, pelo menos na minha percepção, não tão tangível, entendeu? Justo. A gente vai poder trabalhar um pouco mais, mas a ideia disso aí é que é exatamente essa sensação. O Renato, ele olha para isso pensando, eu quero ser mais organizado. O Renato em si, ele não tem muito claro para ele. E aí é onde a gente está tentando entrar com as hipóteses que a gente está olhando. Beleza, vamos olhar onde é que a gente vê uma oportunidade aqui, onde é que a gente consegue ir fazendo essa questão. Se você olha para o mercado de aplicativos de produtividade, você consegue notar que existem vários que funcionam de forma diferente para cada pessoa. Então, só que eles não resolvem aquela dor, que é a pessoa se sentir improdutiva e não ter tempo para a família. Especialmente isso. Então, mas algumas pessoas já usam, eles vão tentando, isso é um ciclo contínuo da jornada do Renato. Ele tenta, baixa, não gosta, sai. Tenta, baixa, não gosta, sai. Tenta, baixa, não gosta, sai. E ele fica trocando de aplicativo. Se o aplicativo tem uma retenção média de 1 mês, por ali, é bem comum um aplicativo desse tipo ter uma retenção média baixa, porque a natureza de inserção de dados ela é muito burocrática. Antes só do João falar, né, que o João levantou a mão, porque assim, do jeito que você fala, parece o seguinte, parece que o problema é ser aplicativo, sabe?
porque não está claro exatamente por que é que o João não... o aplicativo em si não resolve, porque o aplicativo é uma forma. Mas você fala assim, ele pega aplicativo, baixa, sai, pega aplicativo, baixa, sai. A minha tendência é concluir que o problema está em aplicativo. Bora fazer outra coisa que não seja aplicativo. Aí, se vocês vierem com aplicativo, aí vai acontecer a mesma coisa. Vai baixar e sair. Tá entendendo? A outra coisa que me chamou a atenção aqui é quando você botou o ponto... É um ponto negativo. Ele gasta pelo menos 20 minutos para se registrar. Tá, mas assim, é como se assim, o aplicativo em si é bom, só o modelo de registro que não é. Tá entendendo? Então, assim, estou sentindo falta de coisas mais... olha, beleza, tem uma feature aqui que é ruim, a gente pode melhorar o onboarding, ou o registro e tal, beleza. Mas não é o essencial, não é por causa disso, porque nessa jornada de Renato, apesar de ele ter gasto 20 minutos, ele cadastrou. E lá no final foi ruim. Mas se foi ruim, não é por causa do cadastro, é por causa de alguma coisa aqui no meio, né? Que não está enfatizado como uma coisa negativa, né? Então, também estou sentindo falta de ir um pouco mais a fundo aqui dentro para mostrar assim, no que a experiência efetivamente é ruim, né? João, diz aí. Opa, com licença, professor, turma, bom dia. Passa um slide aí, por favor, Caio. Eu acho que, assim, também como o próprio chamaram a atenção de que a gente realmente ficou preocupado para não estourar o tempo, a prestação ficou bem grande, mas o foco da gente é justamente nessa parte, assim, ficou meio genérico a jornada do usuário, porque do que a gente só está tela cheia aqui, tá? Não tá aparecendo o slide, não. Agora, isso. A maioria dos aplicativos de produtividade são muito parecidos com os aplicativos que a gente usa, por exemplo, para gerenciamento estratégico no trabalho. Então, assim, você tem que entrar e não é o onboard, mas é tudo. Você tem que cadastrar as coisas, botar categoria, nome, agregar, subatividade, data de planejamento, enfim. E fora isso, o que esses aplicativos geram é simplesmente uma métrica virtual, que é isso que a gente está aí. Tipo, ele mostra uma floresta grande que você construiu, ele mostra que você está com tantos números de pontos virtuais, ou você tem 20, parabéns, continue seguindo em frente. Isso não significa nada. Então, assim, é justamente isso que a gente quer atacar, que ninguém tem, que é tirar do cara a obrigação de estar tendo que fazer um processo manual o dia inteiro e todo dia. Tipo, toda vez que você vai na academia, você tem que ir lá, logar no aplicativo que você foi. É por isso que esses aplicativos têm pouca retenção. E também, no ponto da motivação e do que ele fala de que não se sente recompensado, é a gente conseguir trazer, utilizando mindfulness, enfim, psicologia, para trazer para o cara a sensação de que fazer ele conseguir refletir sobre aquilo que ele está fazendo e não pensar lá no final, que eu quero, por exemplo, emagrecer e perder 10 quilos. Isso vai demorar muito, ele vai se desmotivar. Mas o que é que ele pode olhar para si e perceber a cada dia que ele está evoluindo um pouquinho. Então, esse é o foco da gente. Pronto, mas isso, assim, pelo menos eu não consegui perceber isso na apresentação, porque eu acho que é importante, veja, tem duas coisas. Uma coisa é você dizer, olha, o app está lá, tem um monte de features que funcionam, quer dizer, que não funcionam, mas elas deveriam existir. Ou seja, a gente vai fazer o que todo mundo já faz melhor. Tá? A outra coisa tem a ver com isso que você falou agora, que olha, tem coisas que as soluções existentes não proporcionam. Elas focam em coisas que não trazem valor nenhum, como você falou, a floresta, não sei. E assim, eu já vi vários aplicativos nessa linha e todos eles disseram contar, olha, fazer uma floresta, montar a sua ilha, é isso que vai engajar. Era a promessa dos apps. Tá? Então, é deixar isso claro, tá entendendo? E aí é onde aquela curva de valor ela ajuda. Tem coisas que vocês podem eliminar ou diminuir. Então, deixa claro, a gente vai eliminar florestinha, e vai eliminar porque realmente não traz engajamento da pessoa que quer fazer as coisas. Mas tem coisas que estão faltando que os aplicativos não fazem, porque senão dá a sensação que eu vou fazer tudo que os caras que estão fazendo apps para isso se propõem, só que eu vou fazer melhor. Eles têm defeito e a gente vai fazer melhor. Isso é meio arriscado porque assim, vocês têm o mesmo, vocês não têm nenhuma garantia de que vai ser melhor.
porque é uma coisa da experiência. Vocês vão ter que construir para mostrar que é melhor do que os outros e melhor o suficiente para engajar as pessoas. A outra coisa é você propor features novas. Também tem o seu risco, mas pelo menos vai numa direção de inovação e dá para identificar, caramba, se a pessoa quer algo que... Pode ser até que a implementação de vocês não fique bem feita, como a implementação da galera não fique. Mas, pelo menos, o conceito é fácil de avaliar. Ou eu queria... Aquilo que Caio falou é verdade. Assim, o usuário não tem nem a obrigação de saber que ele tem um problema, de explicar o problema. Mas na hora que você mostra, olha, o problema é esse e a solução é essa, pode ser que brilhe o olho dele. Pode ser que depois a implementação não cumpra a promessa. Não tem problema disso em projetão, mas eu acho importante vocês deixarem claro, olha, os apps não têm isso. Ou fazem isso aqui mal feito. Muito mal feito, que a gente tem uma proposta diferente de como fazer. Mas, primeiro, porque fica meio confuso. Primeiro, dá a impressão que a bronca é ser app, porque ele baixa o app. Depois, passa um pouco a impressão que os apps estão fazendo o que é certo. Assim, eles propõem coisas boas, só que eles fazem mal feito. A gente vai fazer o que eles fazem bem feito, né? Mas, no final, aqui, parece que tem coisas que eles não estão propondo. Tá entendendo? Então, deixa isso claro. E traz evidência. Por exemplo, se vocês forem criticar uma funcionalidade de um app, mas vocês querem implementar ela, mas de uma forma diferente, traz no que ela é ruim. Eu mostraria a tela do app assim, olha, ela é ruim nisso aqui, a nossa versão é muito melhor dessa forma. Só que assim, tentar fazer o mesmo, só que melhor, é muito arriscado. Até porque, como o app já está no mercado consolidado, ele melhorar a feature dele, copiar o que vocês estão fazendo, da forma como vocês estão fazendo, é mais fácil porque bate com a filosofia do que eles estão querendo. Mas quando vocês vêm com uma feature nova, com uma filosofia nova, mesmo a equipe copiando, normalmente a tendência é que, como não entendeu exatamente o que é a mudança, copia de uma forma errada, ou copia de um jeito que conflita com o que o app já tem. Tá entendendo? Eita, eu acho que a sala vai fechar em 50 segundos aí. Entenderam, galera? Entendemos. Temos 40 segundos para responder mais comentários. Não, você não precisa se preocupar tanto em responder assim, porque não é um negócio assim, né? Se defender. Mas é só refletir sobre o que é que a percepção que a gente teve. Então, aí teve uma percepção de que a apresentação foi muito corrida, então teve muita coisa que vocês podem ter falado que não fixou, tá? E essas últimas coisas que eu falei aí, entendeu? Beleza. Mais algum ponto? Não, se vocês puderem mandar depois na sala principal, porque vai fechar quantas pessoas vieram. Ok. Até mais em 3, 2, 1.